Ela conheceu o sabor da liberdade e do amor, mas o seu pai considerava que era a ele que cabia a decisão do que ela podia ou não ter, saber ou sentir. E se ela ousasse contrariá-lo, o preço a pagar seria demasiado alto. Será que ela iria arriscar? Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais no mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já no início o teu like, subscreve o canal se não és inscrito e ativa as notificações para que dessa forma, assim que eu posto um vídeo, vocês venham comigo a assistir. Aqui no canal tentamos postar vídeos 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. Vem o alerta. Aviso que, como qualquer caso criminal, aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e disputar gatilhos. Então, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistir a outro vídeo. Temos muitos vídeos aqui no canal, ou até mesmo a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar até Houston, no Texas, Estados Unidos, e conhecer um homem que se julgava no direito de decidir quem vive ou quem morre. Ali Mahmoud Awad Irsan nasceu a 27 de dezembro de 1957 na Jordânia e em 1979, com 22 anos e com um visto de estudante, imigra para Iowa, nos Estados Unidos, onde começa a frequentar uma universidade comunitária e é aí que conhece Robin Dahl, uma jovem de 17 anos que, assim que completa os 18, casa com Ali Irsan. O casal então decide, em 1984, mudar-se para os subúrbios de Houston, onde compram uma propriedade para terem então ali um início de vida e criarem as suas 4 filhas: Nazma, Nádia, Nazarine e Nita. Contudo, nem tudo eram rosas. O temperamento agressivo e, por que não dizer, machista de Ali, aliado ao facto de Robin apenas lhe conceber mulheres, Ali, então com 35 anos, pede o divórcio de Robin e viaja até à Jordânia para formalizar um casamento arranjado entre famílias com uma menina de 15 anos, Shamu Ali Arawad. Ali então regressa para os Estados Unidos com a sua nova esposa, obrigando Robin, que ainda permanecia na casa de ambos com as suas filhas, saísse. Ela acaba então por deixar as suas filhas ao cuidado do pai e da sua nova esposa. Ali e Shamu tiveram então mais 8 filhos. Então, a dada altura, na casa viviam 12 filhos mais o casal, num total de 14 pessoas. Mas apesar de serem muitos, Ali controlava-os a todos. Ele era extremamente rigoroso com todos, sendo que ele era um muçulmano devoto e extremista, um homem frio e impiedoso, portanto, tudo quanto ele dizia era lei e tinha que ser seguido sem argumentações, sem questionamentos. As crianças não podiam sair, não podiam conviver com ninguém a não ser ali o próprio núcleo. Eram mantidos isolados da sociedade. Contudo, e apesar de todos se tentarem manter ali na linha, as agressões físicas e verbais eram diárias. Pelo simples facto de se atrasarem numa oração ou porque deixaram cair alguma coisa e fizeram barulho, qualquer coisa servia de pretexto para punições. Então todos eles ali temiam simplesmente respirar. Enfim, a certa vez ele simplesmente atirou sobre o marido da sua filha mais velha, Nazma, porque o homem, que era um muçulmano xiita, ousou questionar algo banal. Portanto, o homem simplesmente pegou numa arma, disparou contra o genro, que acabou por perder ali a vida no local. Contudo, Ali alegou a legítima defesa e não houve nenhuma investigação. O que me pareceu ali realmente um bocadinho estranho, o facto de ele ter alegado legítima defesa e não ter havido uma investigação que levasse mais a fundo. Então, bom, Ali passou batido então nesse homicídio, enfiou então a filha num avião e enviou-a para a Jordânia para se casar de novo.
Tal era a empatia ali familiar, enfim, do homem. Com tanta gente na casa, tantas crianças para cuidar, foi criada uma dinâmica ali entre Nádia e Nazarine, as duas filhas mais velhas, a seguir àquela que foi enviada para a Jordânia para se casar de novo. Eram as filhas do primeiro casamento de Ali. E elas acabam por puxar para si toda a organização da casa, desde limpar, cozinhar, tratar das crianças. Elas ajudavam-se e entreajudavam-se ali as duas para tentar manter tudo na ordem e realmente eram muito próximas e eram muito amigas. No fundo, basicamente elas é que trabalhavam, porque a madrasta, a Shamu, apenas paria filhos e pouco mais. Nadia e Nazarine, apesar de viverem um terror diariamente, acreditavam numa vida melhor e de mais liberdade, e o desejo de ambas era estudar. O ensino da família era feito em casa, portanto, mas elas gostariam de um dia poder frequentar a universidade e formarem-se. Então, parece que às vezes as coisas menos boas acontecem para que outras boas de facto apareçam. Ali sofre um ataque cardíaco e é-lhe diagnosticada uma patologia cardíaca, e é assim que as duas irmãs veem a sua hipótese de concretizar os seus sonhos. Elas pedem, imploram ao pai que as deixe estudar medicina para que num futuro nenhum deles da casa esteja dependente dos médicos de fora. Então elas poderiam tomar conta dele e da família como médicas formadas. Inicialmente o pai nem sequer quer ouvir, mas foi ali amadurecendo a ideia e de facto ele ia para idoso, não é? Portanto ninguém vai para novo, ele ia para idoso e mais tarde realmente ele poderia vir a precisar, e dado que ele tinha a tal patologia cardíaca, tinha que ser uma coisa quase de imediata para ser assistido. E então, para surpresa das jovens, o pai concorda e elas vão estudar. Contudo, havia regras a seguir. E, caso não as cumprissem, não só não estudariam mais, como também não respirariam mais, se é que me faço entender. As condições eram: ambas tinham que frequentar o mesmo curso, ter aulas juntas, terem que tomar conta uma da outra, não estavam autorizadas a formar amizades com pessoas não muçulmanas e namoros, então era a sentença de morte assinada. As jovens, obviamente, concordam com tudo, nem poderiam discordar, obviamente, e acabam por se matricular, ambas, óbvio, em Biologia no Lone Star College Montgomery, no Texas. Mas como não seria de estranhar, as jovens, que basicamente nunca tinham saído ali do seu ambiente familiar, ficam deslumbradas pelo corrupio académico e obviamente que travam conhecimento e amizades com outros estudantes. As irmãs, entretanto, conhecem dois irmãos gêmeos, o Cody e o Corey Beavers, e apesar de serem cristãos e elas muçulmanas, Nádia cai de amores por Corey. Contudo, apesar de gostar da moça, ela não era correspondida da mesma forma. Para ela realmente era uma amiga e ele só via uma pura amizade. Enquanto isso, a Nazarene e o Cody, que se foram, entretanto, ali envolvendo mais emocionalmente, começam a namorar secretamente. E aí quebra-se uma das regras primárias do pai. Namoro e ainda por cima com um cristão. Mas essa não era a única regra que elas quebravam. Sempre que saíam de casa, as jovens tiravam o seu hijab, que é o lenço que cobre os cabelos, e também começam a usar maquiagem. Começam, no fundo, a ser jovens normais. Mas Nádia, quando percebe que não iria conseguir o coração de Corey, acaba por se recolher e volta a cumprir obedientemente ao pai. Mas apesar de todos esses pequenos desvaneios, as jovens eram muito esforçadas e ótimas alunas, por isso são admitidas, bem como o Corey, no programa de genética molecular do MD Anderson Cancer Center, na Universidade do Texas. E é aí que Nazarene conhece aquela que viria a ser a sua melhor amiga, Galareh Bajerzad, uma jovem iraniana, também ela estudante de medicina e pesquisadora médica. Galareh nasceu em França
mas teria ido estudar biologia para Teherão, terra natal dos seus pais. Mais tarde frequenta também a Universidade de Budapeste, na Hungria, e acaba por se mudar para os subúrbios de Houston em 2007, para então estar mais próximo dos seus pais que viviam também eles nos Estados Unidos e ali em Houston. Os pais acabam por lhe comprar inclusive uma casa em Uptown Houston. Galaré não podia ser mais diferente ou não poderia ter uma vida mais diferente de Nazarene, começando pelos próprios pais. Galaré era uma defensora dos direitos humanos e igualdades das mulheres, tinha todo o apoio dos pais, ela organizava e participava de todos os protestos contra o governo iraniano e não se inibia de tornar pública a sua opinião sobre os governantes daquele país. Ela tinha inclusive renunciado ao Islão, que ela abertamente criticava, e tinha-se convertido ao cristianismo. Em contacto com o ponto de vista e opiniões da amiga, Nazarene começa também ela a ter uma imagem diferente do mundo, fora da casa e das regras do seu próprio pai, e que ela poderia ter uma vida para além disso e que a sua opinião contava sim. Portanto, ela era importante para a sociedade. E então, em 2011, em junho, Ali, que se encontrava na Jordânia com um dos seus filhos, é informado, acredita-se que por Nádia, do namoro de Nazarene com Cody. Lembrando que ele as ameaçara de lhes tirar a vida caso isso acontecesse. E a irmã, despeitada, denunciou-a. Bom, uma ótima irmã. O pai então dá ordens para que tanto Nádia como Shamu mantivessem Nazarene presa em casa até ao seu regresso para resolver o assunto. E enquanto isso, realmente elas as duas vasculham tudo Nazarene, procurando ali provas desse namoro para o pai, portanto, acreditar naquilo que elas estavam a dizer, desde e-mails até mensagens no telemóvel. E além disso, infernizaram a vida da moça, que toma então conhecimento que o pai estava de regresso para tratar do assunto, provavelmente para a meter num avião e enviá-la provavelmente para a Jordânia também para arranjar ali um casamento com algum familiar saído sabe-se lá de onde. Então, Nazarene, aproveitando ali uma distração das mulheres, certa noite salta pela janela e foge para a casa de Cody, onde permanece nessa noite, mudando-se depois então para a casa da sua mãe, Robin, em Spring, no condado de Harris, no Texas. Em novembro de 2011, Nazarene apresenta o seu cunhado Corey a Galaré, portanto à sua melhor amiga. O casal então dá-se logo ali super bem e iniciam inclusive um relacionamento. A sua melhor amiga agora passaria também a ser a sua quase cunhada. Mas, apesar de Nazarene ter mantido a sua localização em segredo por causa do seu pai, ela não se sentia segura porque conhecia-o bem, sabia do que ele era capaz e nas crenças dele. Ela tinha, no fundo, na opinião dele, ela tinha manchado a honra da família e ele poderia muito bem simplesmente fazer com que ela parasse de respirar, alegando a sua honra. Nazarene vivia em medo constante e tinha motivos para isso porque Ali finalmente descobre onde é que ela está e é quando começam as ameaças. Galaré apoia a sua amiga e, quando sabe das intenções de Cody em casar com Nazarene, incentiva-a inclusive a converter-se ao cristianismo e a renunciar ao Islão para se libertar de vez das amarras. Mas Galaré não chegaria a ter tempo e alegria de ver esse casamento, porque no dia 15 de janeiro de 2012, quando estava a chegar a casa, vinda da casa do namorado Curry, Galaré, com 30 anos na altura, é surpreendida com 3 disparos na cabeça enquanto falava ao telefone com um amigo. Amigo esse que se apercebe que algo não está bem e comunica automaticamente com a polícia às 23h45. Contudo, ele, como não sabia dizer exatamente a localização de Galaré, pelo que o seu corpo só é encontrado à meia-noite e 30. Dado ao historial de Galaré e aos inimigos fundamentalistas que somara, tudo levava a crer que a sua morte teve a ver com as suas opiniões contra o Islão, contra o governo iraniano.
portanto teria sido uma execução, digamos assim. Nasrin fica em choque, sofre muito com a perda da sua amiga, da sua irmã de coração. Corey fica inconsolável com a perda da sua namorada. Todos os que conheciam a alma livre de Galaré e a sua vontade e força de luta por um mundo melhor ficam sem chão. Perderam realmente ali um grande pilar. 6 meses depois, em julho de 2012, já depois de se ter convertido ao cristianismo, a Nazrim e Cody casam-se. Ela adota o nome do marido, passando então a chamar-se Nazrim Irsan Beavers. E o casal, até por uma questão de segurança, vai viver para um condomínio fechado com mais segurança. Ela consegue um emprego no projeto onde estudou, no Anderson Cancer Center na Universidade do Texas, e finalmente a vida de Nazarene parece então levar um rumo, apesar de viverem ali em constante vigilância. Cody acompanhava ali a esposa sempre até ao carro de manhã, quando saía para o trabalho, ia sempre buscá-la ao carro para voltar para o apartamento, nunca a deixava sozinha para evitar algum encontro menos bom, mas a morte iria atingir Nazarene mais uma vez. Em 12 de novembro de 2012, 10 meses depois de ter perdido a sua melhor amiga e 4 meses depois de se ter casado com o amor da sua vida, Nazarene, quando chega à casa do emprego por volta das 4h30, estranha que Cody não a esteja a esperar como de costume. Porém, pensa que ele poderia ter-se distraído com as horas e vai andando, vai para casa. E quando o faz e entra no apartamento, depara-se com a pior cena da sua vida. O seu marido estava caído numa poça de sangue e com várias perfurações de bala no corpo e aparentemente já sem vida. Desesperada, Nazarene liga para o número de emergência e rapidamente os paramédicos e a polícia deslocam-se ao local. Mas efetivamente Cody já estava sem vida e eles não puderam, obviamente, fazer nada. Nazarene é levada para a esquadra para prestar então declarações. Como é óbvio, é sempre o cônjuge, o namorado, etc., é que é a primeira pessoa de interesse. Mas o seu estado de desespero era tal que os detetives decidem então adiar por algumas horas esse processo, não sem antes Nazarime afirmar com toda a convicção que sabia quem tinha feito aquilo. O assassino do seu marido era Ali Irsan, o seu pai, e que desconfiava que pudesse também ele estar relacionado com a morte da sua melhor amiga Galaré em janeiro desse mesmo ano e que até à data ainda não havia avanços nesse processo. Perante essa informação, os detetives agora começam a ver as coisas de um outro prisma. Tinham uma mulher, a Nazarene, amiga de Galaré, assassinada, e mulher de Cody, assassinado. Tudo isso porque, alegadamente, então, o Ali culpava a Galaré de influenciar a sua filha a converter-se ao cristianismo e a renegar ao Islão, o que para ele era mais do que motivo. E Cody, porque simplesmente não era muçulmano e então ele achava que ele tinha usurpado algo que lhe pertencia, que era a sua filha. Uma história fantasiosa, talvez, mas que até parecia ter algum sentido. Os detetives começam a investigar Ali Irsan e descobrem que ele já havia sido detido por fraude ao Estado relativamente a dinheiros de apoio do Estado devido às necessidades financeiras da família numerosa, quando no fundo Ali era possuidor de uma pequena fortuna. Fortuna essa, inclusive, é que estaria na conta bancária em nome de Nádia, por isso também ela estava indiciada por fraude. Quando vão mais a fundo, tomam conhecimento de que Ali, no dia da morte de Galaré, teria sido mandado parar enquanto regressava à casa, próximo ali da hora da morte da jovem, em excesso de velocidade. E no carro havia mais duas pessoas, Shamu e Nassim, que foram identificados. Portanto, o Nassim era o filho do casal que na altura tinha 17 anos. Ali alegou que estava com pressa para fazer as suas orações em casa e acaba por ser libertado. Também os vizinhos do condomínio onde Nazarene morava declaram que poucos dias antes um homem
que eles identificaram quando lhes é mostrada uma foto de Ali, questionando a morada correta do casal Beavers, alegando quererem entregar uma encomenda. Portanto, então, 9 dias depois da morte de Coty, os oficiais do gabinete do xerife do condado de Harris revistam a casa de Ali Irsan, ao mesmo tempo que o FBI põe a família toda sob vigilância. No dia 22 de maio de 2014, Ali, Nadia e Shamu são presos então sob a acusação de fraude federal. Portanto, na conta que estaria em nome de Nádia havia milhares de dólares, enquanto isso ele fazia-se passar por necessitado e recebia ajudas do Estado americano. É durante essa estadia na prisão que num telefonema entre Ali e Nassim, o filho então que estaria no carro quando foram parados pela polícia, o rapaz se martiriza e diz que é uma má pessoa por estar implicado na morte de 2 pessoas, que se sentia muito mal, que ele era muito mau, portanto que era contra a religião, e só faltou realmente ele dizer que cometeu o crime. Obviamente as chamadas são gravadas, mas ele não sabia e a polícia também não imaginava que ele estivesse implicado. Então, em abril de 2015, depois de conseguirem provas que ligavam os 2 homicídios, portanto o de Coty e a de Galaré, Ali Shamu, Nassim e Nadia são todos acusados de homicídio. Shamu aceita um acordo com a Procuradoria, sendo que o seu crime então reduzido de homicídio para sequestro. Em contrapartida, ela teria que testemunhar em julgamento contra o marido, contra o Ali. A 25 de junho de 2018 começa então o julgamento de Ali Irsan no Tribunal Federal Bob Casey em Houston. Nasrin testemunha contra o pai, afirmando inclusive que o pai tinha morto o cunhado a sangue frio e que se gabava de ter passado impune pelo crime. Tinha inclusive sido um dos apoiantes, portanto, ou apoiou ou achou bem os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos, onde ele no fundo vivia, portanto ele vivia nos Estados Unidos e tinha nacionalidade americana. Mas ele aparentemente, e como era extremista, concordou com aquilo que foi feito. É melhor nem comentar. Corey e o seu pai testemunharam e relataram o medo e a insegurança que Nasrin e Coty sentiam diariamente. A primeira mulher de Ali, Robin Dalla, mãe das 4 filhas mais velhas, nomeadamente de Nadia e Nasrin, também testemunhou e contou como foi abusada intimamente, o que fez com que fosse obrigada a casar à força com Ali. Portanto, ela não casou por amor, mas sim porque foi abusada intimamente contra a sua vontade, obviamente, e foi obrigada a casar. A filha Nazma, a mais velha, a quem o pai matou o marido e também testemunhou, inclusive fez com que o processo da morte do seu falecido marido fosse reaberto, aleluia, haja alguma justiça. A seu favor, Ali teve 2 irmãs que viajaram da Jordânia para testemunhar em tribunal. Alguns familiares também o fizeram por Skype com tradutores e 2 dos seus filhos também ficaram do lado do pai. Mas felizmente no dia 26 de julho de 2018, numa deliberação de apenas 35 minutos, super rápido, Ali Irsan é considerado culpado e no dia 14 de agosto volta a tribunal então para ouvir a sua sentença e é condenado à pena capital. É colocado então sob a custódia do Departamento de Justiça Criminal do Texas, que seguindo as regras internas lhe rapam o cabelo e a barba. Algo que é impensável para um muçulmano. A barba é sinal de virilidade e honra. Pois bem, perdeu. Pois é. Não há nada de honra num homicídio, portanto, nada como um muçulmano ficar sem barba. Mas infelizmente ainda existe este tipo de homicídio em nome da honra. Enfim, são culturas, temos que compreender, respeitar, mas não podemos respeitar nem aceitar que alguém
desculpando-se com a sua cultura, tira a vida de outra pessoa. Mas, ok, avançando. Em agosto de 2019, Nazim Hirsan, que já se encontrava então sob custódia do Estado há 4 anos, aceita o acordo, declara-se como culpado e desta forma é condenado a 40 anos. Com o tempo que já cumpriu, ele poderá então pedir condicional em 2039. No fundo, ele foi manipulado pelo pai, era um jovem com 17 anos, que não sabia nada da vida, só sabia realmente aquilo que o pai contava, aquilo que o pai dizia, e ele aceitava e acatava as ordens do pai. Muito provavelmente, se foi manipulado, provavelmente foi. Se é merecido, matou, portanto, é merecido. As acusações contra Nádia foram então reduzidas para perseguição, que é considerado um crime de terceiro grau, e conspiração para cometer homicídio. E em novembro de 2021 declara-se culpada e é condenada a 10 anos, mas em liberdade condicional. Portanto, presos estão o Ali, o pai, e o Nassim, o filho. Justiça? Talvez não. E o que é que vocês acham? As mulheres tiveram uma pena justa, a mulher, a Shamu e a Nádia, tiveram. O filho ainda hoje diz que é inocente e que tudo o que fez ou foi obedecer cegamente ao pai para não apanhar, mas que não matou ninguém. Pode provavelmente ter estado, mas não foi ele que executou. Era realmente, lá está, um jovem com 17 anos, sem experiência nenhuma da vida, mas enfim. O certo é que morreram 2 inocentes, que a única coisa que queriam era ser felizes. Crimes de honra ainda hoje são realmente uma prática comum em certas culturas, como já disse. Infelizmente, a maioria das mulheres é que são as vítimas. Bom, este foi o caso de hoje. Se ficaste até aqui, deixa-me o teu like. Não te esqueças de te inscrever, porque há muita gente que assiste e não se inscreve, e ativar as notificações para, pronto, me ajudares aqui a crescer no canal e a chegar a mais pessoinhas como nós, ok? Eu fico por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.